Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Instituto Amor e Carinho, que traz muita informação, muitos conhecimentos, muitas dicas, né, para todo mundo que está no universo das doenças raras. E hoje, né, trazemos aqui mais uma live onde vamos falar sobre a Síndrome de Alagille, uma patologia que afeta muitas pessoas, e a gente vai entender mais um pouquinho, né, sobre o que é a patologia da Síndrome de Alagille. Né, impactos de jornadas, né, conhecimento sobre doenças raras é o que a gente acaba trazendo aqui no Instituto Amor e Carinho. Hoje nós vamos ter a palestra da doutora Natasha Silva Sandi, ela que é médica, pediatra e PhD em pediatria pela Universidade de São Paulo, com residência em gastroenterologia pediátrica pela Universidade de Campinas, fellow clínico no Hospital for Sick Children da Universidade de Toronto, expertise em hepatologia pediátrica, reabilitação intestinal e doença inflamatória intestinal pediátrica. Atualmente, é docente responsável pelo módulo de hepatologia e coordenadora da pós-graduação em gastroenterologia pediátrica no Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e médica da equipe de reabilitação intestinal do Hospital Infantil Sabará. Ela falará sobre o tema Entendendo a Síndrome de Alagille, Impactos e Jornadas de Conhecimento sobre Doença Rara. Com vocês, a doutora Natasha Silva Sandi. Olá, Muito doutora, seja obrigada, bem-vinda. Wesley. Muito obrigada, Wesley. Muito obrigada pelo convite. Agradeço, né, esse convite tão especial do Instituto Amor e Carinho. É sempre um prazer poder falar para diferentes instituições, sobretudo quando o nosso público-alvo são não somente, eu diria, os pacientes, mas os pacientes de doença rara. Então, eu agradeço realmente o convite. Preparei uma aula aí com muito carinho, um debate. Estarei aberta para responder as perguntas depois. Vocês me veem, me ouvem bem? Perfeito. Perfeito. A apresentação está projetada. Eu vou Pode parar de projetar. ver vocês, então qualquer coisa você me chama, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho sobre a síndrome de Alagille. Muito brevemente, esses são os meus conflitos de interesse, né? As instituições ou empresas para as quais eu atuo como palestrante, que recebo apoio a eventos científicos ou realizo consultoria. Deixei destacado em verde duas empresas que produzem, na verdade, produtos que são potenciais terapias para a síndrome que a gente vai discutir hoje, mas esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês é completamente apoiado em evidência científica de minha autoria e não sofre nenhuma influência desses conflitos de interesse. Bom, vamos falar hoje sobre síndrome de Alagille, né? O que é? É uma síndrome, é uma doença rara, e ela foi descrita como a escassez, a falta dos ductos biliares lá dentro do fígado, entre os lóbulos. Então, ela tem um grande viés, eu brinco quando a gente fala da síndrome de Alagille, de que é o viés de que é uma doença que foi descrita e que permanece tratada principalmente por pessoas como eu, por hepatologistas pediátricos. Ela é uma síndrome, como a gente vai discutir ao longo dessa apresentação de hoje, multissistêmica, afeta diversos órgãos e sistemas, mas uma dessas questões centrais acaba sendo a doença hepática, porque ela provoca essa falta desse ducto, dessa drenagem dentro do fígado, ela causa aquilo que a gente chama de colestase neonatal. O que é a colestase neonatal? Lá nos primeiros 3 meses de vida, o bebê muitas vezes se apresenta com a coloração da pele amarela, também pode alterar, na verdade, a coloração das fezes e da urina. E quando a gente avalia o sangue dessa criança, a gente vê um marcador que é a bilirrubina direta, que está alterada.
o que a gente tem de conhecimento hoje sobre a síndrome de Alagille, e eu digo sempre hoje, a palavra é hoje, porque esse conhecimento muda e a gente tem entendido cada vez mais sobre essa síndrome, é de que, vamos dizer, 8,5 em cada 10 ou 19 em cada 20 casos de Alagille, né, 85% dos casos vão se apresentar dessa forma, com esse amarelo nos primeiros 3 meses de vida. Mas a gente tem aí 1,5 em cada 10 ou 3 a cada 20 casos que a criança pode não apresentar esse amarelo. A gente tem que ter muito cuidado na interpretação desse dado, porque hoje a gente detecta muito mais pacientes com síndrome de Alagille que têm doença do fígado, mas um paciente pode ter síndrome de Alagille sem ter a doença do fígado. E esse conhecimento é um conhecimento que muda a cada dia, a cada mês, a cada ano. Então, dentre as doenças que causam essa colestase, que causam, que atrapalham o fluxo da bile e que são de causa genética, de causa hereditária, ela é a mais frequentemente diagnosticada por especialistas de fígado, de doença hepática infantil. Hoje a gente fala que 1 a cada 30 mil pessoas tem a síndrome de Alagille, mas é muito interessante notar que esse número mudou bastante, né? Antes a gente falava 1 a cada 70, depois a gente mudou para 1 a cada 50 e mil, né? E hoje o que a gente fala é 1 a cada 30 mil. É possível que esse número de baixo, que esse denominador seja ainda menor do que a gente pensa, e que existam mais pacientes com síndrome de Alagille. Conforme a gente melhora a nossa capacidade de fazer o diagnóstico, a gente detecta mais frequentemente essa doença. Então, o Alagille, da síndrome de Alagille, é um nome, né? O nome do médico Daniel Alagille, que descreveu essa doença em 1987, que eu vou contar para vocês que é o ano que eu nasci, né? Então, não é uma doença que a gente tem muito tempo de conhecimento, e esse conhecimento tem mudado bastante ao longo dessas últimas décadas. Outra coisa que eu gosto muito da história do Alagille é que, né, eu coloquei aí do Wikipedia, o Dr. Daniel Alagille nasceu em janeiro de 1925, e ele até tinha, vamos dizer assim, publicado a respeito dessa possível síndrome, mas o artigo da síndrome de Alagille é esse artigo que foi publicado no Journal of Pediatrics, que é um grande periódico, um grande jornal de publicações de pediatria, um dos mais importantes do mundo, em 1987. Além de ser o ano que eu nasci, a outra coisa que eu destaco aqui é que é uma contribuição científica muito importante que esse médico, esse doutor fez, né, aos seus 62 anos de idade aí, né, plenamente atuante. Então, naquela época ele descreveu, ele chamava, né, essa síndrome do sobrenome dele, síndrome de Alagille, ou displasia artério-hepática. Então, ele já começa nos contando de que outros órgãos são afetados além do fígado, né? E a gente vai falar sobre cada uma desses outros órgãos que podem ser afetados. E ele conta 80 casos nessa primeira publicação. Outra coisa que eu esqueci de destacar aqui. Então, em 87, o Dr. Daniel Alagille descreve a síndrome e ele descreve os casos, a clínica, o fenótipo. Mas a gente ainda não conhecia a causa. Então, era, né, uma atuação que o Dr. Daniel fez, que era uma atuação descritiva. E aí, somente 10 anos depois, em 1997, que foi identificado o gene que causava a síndrome. E aí, o gene, primeiro que foi descrito é o JAG1, e 9 anos depois da primeira descrição, a gente conheceu o segundo gene que causa a síndrome, que é o gene NOT2, né? Mostrando como esse conhecimento foi sendo revolucionado ao longo do tempo. Então, já adiantei para vocês que é uma doença de origem genética. Ela é aquilo que a gente chama, os médicos chamam de autossômica dominante, né? Um palavrão,
né? O que isso quer dizer? Autossômico a gente chama quando não é transmitido pelos genes, pelos cromossomos sexuais, então está num cromossomo que não é o cromossomo sexual, não é o X ou não é o Y que determina se a gente vai ser biologicamente homem ou mulher. E o dominante quer dizer que basta um gene para determinar a doença. A maioria das doenças não é dominante, a maioria das doenças é o que a gente chama de recessiva, ou seja, para eu ter a manifestação da doença, eu preciso, nas recessivas, herdar 2 genes, né? Ou ter 2 genes, talvez herdar um do pai, herdar um da mãe, mas como eu vou dizer para vocês, nem tudo que é genético, diferente do que algumas pessoas pensam, é herdado, né? A gente tem a tendência, não, se é genético, tem que ter vindo do pai ou da mãe. E isso não é verdade na medicina. Existem as mutações que a gente chama de novo. Esse de novo não é o de novo que a gente costuma entender. De novo, para a gente em português, quer dizer novamente. Mas, né, vem do latim, que quer dizer uma nova variante. Então, o de novo é novo, na verdade, né? Não traduz bem para a gente. Então, a gente tem doenças genéticas que eu posso ter herdado de um pai ou de uma mãe, ou que eu posso ter adquirido, que aquele bebê, aquela criança, aquele adolescente, ou até mesmo aquele adulto, aquele primeiro caso, é o primeiro da família. Não herdou de ninguém, não herdou do pai, não herdou da mãe, é um caso que a gente chama de novo. Então, no dominante, basta eu ter um gene alterado que eu tenho a expressão da doença, diferente do recessivo, que eu preciso ter 2. E na síndrome de Alagille, especificamente, até 60% dos casos, ou seja, 6 em cada 10 Alagilles que a gente diagnostica vão ser os novos Alagilles. Nem o pai, nem a mãe, nenhum dos genitores desse paciente está afetado ou carrega a alteração genética. E a gente fala, então, das variantes genéticas que determinam o Alagille, que são a JAG1 e a NOT2, esses genes, né? Então dá para fazer um teste genético e confirmar que um paciente tem síndrome de Alagille. Quando eu faço o teste genético no paciente que eu sei que tem Alagille, em 90 até 95% dos casos, eu vou achar uma variante, uma alteração, que antes a gente chamava de mutação, mas hoje a gente fala variante, JAG1. Em 2 a 4% dos casos, eu vou achar uma variante NOT2. Mas até 3% dos casos que eu testo, eu sei que esse paciente tem Alagille, porque ele tem clínica de Alagille, a gente vai falar dos critérios, eu não acho nenhuma variante. Possivelmente porque deve ter outro determinante genético que a gente ainda não conhece, né? A gente demorou 10 anos para aprender o JAG1, né? A gente demorou mais 9 anos para aprender o NOT2. É possível que exista outro gene que a gente ainda não conhece que também causa a síndrome de Alagille. A outra coisa muito interessante dessa síndrome é que a gente tende a pensar que se um irmão, por exemplo, ou dentro de uma mesma família, se você carrega a mesma variante genética, porque ela pode ser herdada, eu vou ter manifestação igual ou parecida, porque foi herdada e vem do mesmo, né? Vem daquele pai ou daquela mãe, ou os 2 irmãos compartilham a mesma variante. Mas na síndrome de Alagille, pacientes que têm a mesma determinação genética têm o que a gente chama de um fenótipo, ou seja, as manifestações muito, muito, muito diferentes. Então, ou seja, eu posso ter uma mãe que só tem doença cardíaca com um filho que tem doença hepática, que tem a face típica que eu vou mostrar para vocês, que tem as alterações esqueléticas. Então, isso varia muito de um indivíduo para o outro. E como eu já adiantei, é uma doença dos múltiplos órgãos e sistemas, não é somente uma doença do fígado. Eu disse para vocês que o que marca, né, o que marca não, na verdade, o que gerou a descrição inicial da síndrome de Alagille é a escassez dos ductos biliares, dos canais que drenam o fígado. Mas essa não é a única causa de escassez dos canais que drenam o fígado. Então, nós temos diversas outras causas,
né, que estão aí listadas, não vou falar uma por uma, então existem outras doenças metabólicas, outras doenças genéticas, infecções podem causar escassez dos ductos, doenças inflamatórias ou autoimunes, né, e até mesmo medicamentos, doenças endocrinológicas, existem outras causas. Então, não é porque tem pouco ducto biliar no fígado que isso automaticamente é uma síndrome de Alagille. Eu disse que é uma doença rara, eu disse que hoje a gente estima que acometa uma a cada 30 mil pessoas, né? Então, às vezes é um pouquinho difícil estudar a síndrome de Alagille. E esse estudo que eu coloquei na tela, né, o meu objetivo não é falar dos números, até porque está super pequenininho ali, é mostrar, né, que existe uma necessidade da gente se unir em muitos centros e até mesmo juntar dados de diferentes países para a gente entender bem a síndrome de Alagille. Esse estudo GALA, né, foi recentemente publicado. Ele é o maior estudo da síndrome de Alagille que existe. E eu deixei destacado que teve a participação de centros do país todo e 3 autores do Brasil também contribuíram com os seus casos da síndrome de Alagille. O GALA partiu de 1.543 casos que foram, vamos dizer assim, que os médicos tentaram escrever para participar desse estudo. E é interessante observar que não foi a totalidade desses casos, foram 1.433, ou seja, mais de 100 casos, 110 casos especificamente, foram excluídos porque não preencheu o critério ou não atendia a possibilidade de entrar no estudo, exatamente ilustrando que a gente tem uma certa dificuldade de fazer o diagnóstico dessa síndrome. Mas mais do que mostrar dados do resto do mundo, eu quero dizer para vocês que recentemente a gente fez um esforço nacionalmente, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu pude participar desse estudo, de fazer um estudo multicêntrico e nacional do nosso país, do Brasil. Esse estudo brasileiro vai ser apresentado, ainda ele não está publicado, agora no fim desse ano, em dezembro, no Congresso Mundial de Gastroenterologia, que vai acontecer em Buenos Aires, e lá, no 14 centros do Brasil, reportaram 120 crianças que tinham síndrome de Alagille, mais ou menos metade do sexo masculino. A idade média do diagnóstico aqui, né, desses centros que reportaram, foi de quase 18 meses, ou seja, quase 1 ano e meio de idade essas crianças tinham quando foram diagnosticadas com a síndrome de Alagille. Mas é importante ressaltar que pode ser diagnosticado, inclusive, num adulto. Eu já fiz diagnóstico da mãe de uma criança a partir do diagnóstico da criança, né? E o que a gente viu que foi mais frequente, eu vou mostrar as características predominantes do Alagille, foi a face, né, o rosto, que é muito característico, que estava presente em quase 90% dos casos que a gente reportou. O amarelo da pele, que a gente chama de icterícia, também quase 90%, foi a segunda manifestação mais reportada, e sendo que em 80% desses casos, 79,2%, esse amarelo apareceu lá naqueles 3 primeiros meses de vida, né, que a gente chama de colestase neonatal. E a coceira, o prurido, é uma característica muito importante dos pacientes com síndrome de Alagille que tem doença do fígado, também teve presente numa fração muito importante dos pacientes, quase 88%. No nosso estudo, 30%, 3 de cada 10 pacientes foram a transplante do fígado. E quase 7% dos nossos pacientes faleceram. Né? Mas isso é um dado um pouquinho enviesado no sentido de que, né, um pouquinho influenciado pelo fato de que esses 14 centros que participaram são centros de referência, hospitais terciários, hospitais universitários. Então, a gente tende a estar falando aí da porcentagem do bloco mais grave da doença. E o que caracteriza a síndrome de Alagille? Por muito tempo,
a gente falava dos 5 critérios, das 5 características maiores. Quais são essas 5 características maiores? O rostinho típico, que está ilustrado aqui nessa figura, com uma fronte, uma testa ampla, com afastamento dos olhos, um nariz mais bulboso, mais arredondado e o queixo pontiagudo. O pessoal tende a falar que é o rosto de passarinho, mas como eu vou mostrar para vocês, essas características faciais também mudam ao longo da vida. E pode não ser tão evidente no bebezinho, mas se tornar bastante evidente conforme a criança cresce. A outra né, dos 5 critérios que eram os que a gente chamava de maiores, a gente também tem as alterações oculares. Uma delas chama o embrotóxon posterior, que é uma alteração que só pode ser vista nesse exame específico de lâmpada de fenda. Então, não basta o oftalmo ir lá fazer um fundo de olho, precisa levar um equipamento específico e avaliar, né? Aqui vocês conseguem ver essa alteração apontada pela seta. A terceira, uma alteração cardíaca. Eu estou chamando de primeira, segunda e terceira porque eu estou indo de cima para baixo, viu, gente? Não é que uma é mais frequente do que a outra, né? Então, a alteração cardíaca também muito frequente, né? E eu preciso ressaltar isso porque é muito importante. Qualquer alteração cardíaca é compatível com a síndrome de Alagille. É que existe uma, que é a estenose da artéria pulmonar, que é mais frequente, mas outras alterações também podem acontecer, tá? A quarta, descendo para o fígado, a gente tem então a colestase, né, essa dificuldade de drenagem da bile que pode causar pele amarelada e ocasionar um prurito, uma coceira, que é muito importante, e as alterações no esqueleto, sendo que a vértebra em asa de borboleta, que vou mostrar em outra foto que aqui não está tão evidente, né, é a mais característica. Depois de que a gente descrevia assim, a gente dizia então que para ter síndrome de Alagille tinha que ter 3 dessas 5, pelo menos. Né? A gente aprendeu que não era só isso, que tinha mais coisa da síndrome de Alagille. E a gente aprendeu que as alterações vasculares, e aí podem ser tanto alterações, né, de aneurismas cerebrais, mas também nos diversos vasos do corpo, e as alterações renais, que podem ser muito variadas, são características muito importantes. Em algumas casuísticas, mais da metade dos pacientes tem essas alterações. Então, hoje a gente já fala que são 7 critérios e não mais 5. E quantos critérios precisam, eu vou mostrar para vocês numa tabela daqui a pouco, porque isso ficou mais difícil, mais complexo, depende de quais outros exames a gente tem. Mas além dessas características que são predominantes, tem outras coisas no Alagille que chamam bastante a atenção. Uma delas a gente chama de esplalia, que é o aumento do tamanho do fígado. Esse aumento do tamanho do fígado, do baço, a gente frequentemente tem quando um paciente tem doença do fígado, mas o que é interessante na síndrome de Alagille é que esse baço ele pode aumentar de uma forma um pouco independente da doença do fígado. A outra coisa que eles têm são nódulos no fígado. Esses nódulos podem ser tanto nódulos benignos, que a gente chama de regeneração, mas eles também podem ser o HCC, o hepatocarcinoma, que é uma forma de câncer de fígado. Uma característica marcante e que é muito importante em relação à qualidade de vida do paciente é um atraso tanto do desenvolvimento da puberdade, quanto uma deficiência de ganho de peso e estatura. Pacientes são pequenos e magrinhos, e isso tem múltiplas causas. Além disso, os pacientes tendem a ter sangramento mais fácil do que outros pacientes, e isso mesmo quando os exames de tendência a sangramento não estão alterados. Os xantomas, que a gente vai falar, que são umas alterações de pele que se relacionam a alterações do colesterol, e a voz e o choro agudo é uma coisa interessante também. A gente brincava às vezes que você conseguia ouvir um choro, né, na sala de espera
identificar, o meu paciente com síndrome de Alagille chegou na sala de espera, porque é bastante característico, né? Uma frequência bem alta, uma coisa bem aguda. Bom, mas eu sou hepato, então vou começar falando do fígado, né? Já contei para vocês que 85% dos casos vão começar lá nos primeiros 3 meses de vida. Esse é um dado que eu cito hoje, mas que eu sei que no futuro vai mudar, porque a gente vai diagnosticar cada vez mais síndrome de Alagille e talvez vai ver que hoje a gente pensa que o fígado é cometido com uma frequência tão alta porque quem está fazendo o diagnóstico são os hepatologistas. Mas, conforme os cardiologistas, os geneticistas, os pediatras gerais, enfim, outras especialidades começarem a fazer mais diagnóstico, isso pode mudar. A bilirrubina, que causa o amarelo da pele, no Alagille, geralmente tem um valor entre 4 e 8. Eu falei da escassez dos ductos biliares, né, que o nome técnico é ductopenia, e para a gente dizer que um paciente tem escassez, eu preciso ter mais da metade dos espaços lá do fígado sem esse ducto. E eu preciso ter pelo menos 10 espaços do fígado representados. Só que um ponto muito importante é que não precisa fazer biópsia do fígado para fazer o diagnóstico da síndrome de Alagille. Ela não é obrigatória. E, na verdade, já tem alguns centros que se posicionam contra a biópsia do fígado na síndrome de Alagille, porque, como eu adiantei para vocês, esses pacientes têm tendência a sangrar. Tenho outras dicas, vamos dizer assim, da síndrome de Alagille, isso aqui é uma coisa bem técnica, não vou citar para vocês, mas não é só a escassez. Tem outras coisas numa biópsia que me contam que o paciente tem a síndrome de Alagille. O prurido, a coceira, é bastante importante, é bastante marcante. A síndrome de Alagille, junto com o que a gente chama de PFICs, que são as colestases familiares intrahepáticas progressivas, são considerados as piores coceiras, os piores pruridos da medicina, da hepatologia pediátrica. Então, isso pode ser muito marcante, pode ser muito debilitante, pode prejudicar muito a qualidade de vida do paciente. E os xantomas, que eu vou mostrar para vocês, tendem a aparecer um pouquinho mais tarde. Então, a idade mediana de início do prurido é 12 meses, mas pode começar antes. Tem pais que nos contam que o paciente coça desde que ele aprendeu a se coçar. Desde que a criança que era uma criança irritada, que ficava se esfregando quando bebê, né? O bebê não tem a habilidade de centralizar a mão. Tem pais que falam, doutora, minha impressão é que ele coça desde que ele nasceu. Mas a idade do diagnóstico do prurido, a média é em torno de 1 ano. E dos xantomas, né, que são essas alterações de pele que eu vou mostrar adiante, em torno de 2 anos. O rostinho característico, como eu falei para vocês, é uma característica marcante. Da nossa casuística estava presente 9 de cada 10 pacientes. É descrito como um rosto mais triangular, aqui eu coloco vários rostinhos de um artigo. O hipertelorismo, que é o afastamento, né, dos olhos, que aí não está muito evidente. A testa fronte proeminente, o queixinho pontiagudo. E a outra coisa que é descrita é que a rima bucal, a ponta da boquinha é para baixo, ela é evertida, que está um pouco mais evidente aqui nesse último e nesse primeiro paciente. Mas, como eu adiantei, essas características tendem a mudar com a idade, então pode ser mais evidente na infância, se tornar menos evidente conforme o paciente fica mais velho. Também é descrito que tem alteração do pavilhão auricular, que pode ser mais ou menos evidente de um paciente ou do outro. Aqui eu coloquei uma das primeiras famílias em que foi publicada a síndrome de Alagille, para mostrar para vocês que a gente tem aqui os 2 meninos estão afetados, e tem um pouquinho das características faciais, mas essa mãe, essa senhora, ela era afetada e ela tem um rosto bastante diferente dos filhos. Então, é descrito que, conforme o paciente fica mais velho, essa face triangular tende a ficar mais quadrangular, um pouquinho mais grosseira, né? Menos afilada. Os xantomas, que eu citei algumas vezes, também podem ser bastante importantes na síndrome de Alagille. São lesões de pele, que aí estão evidentes para vocês,
que decorrem de um pequeno depósito de gordura, de colesterol. Nós, né, quem não tem síndrome de Alagille também pode ter xantoma, geralmente um xantoma isolado é comum perto do olho, né? Mas geralmente as pessoas que não têm síndrome de Alagille têm um xantominho isolado e aquilo não cresce, não se modifica ao longo da vida. Eles são pápulas ou placas, eles podem ter uma coloração mais amarela, né? E se associam a uma alteração do metabolismo dos lipídios que os pacientes com síndrome de Alagille tendem a ter, que é um colesterol bastante elevado. Eu adiantei para vocês que síndrome de Alagille é multissistêmica, e para eu fazer o diagnóstico de síndrome de Alagille, eu vou precisar, então, somar um monte de características. Aí eu coloquei um resumo de diversos estudos, começando lá com o estudo do Alagille, em 87, até o estudo mais recente, que foi o GALA, em 2022, com números diferentes de pacientes e quantos por cento deles tinham as características. O que eu quero ressaltar aqui é que nenhuma característica é obrigatória na síndrome de Alagille. Não tem algo que o paciente absolutamente precisa ter para você dizer que ele tinha síndrome de Alagille. Quando o Dr. Daniel Alagille descreveu em 87, ele descreveu como a síndrome arteriosepática. 100% dos pacientes, todos os pacientes do Daniel Alagille tinham doença no fígado. Mas porque ele era patologista, gente. Então ele via quem tinha doença do fígado. E isso, né, a gente viu ao longo dos anos e com diferentes autores que é variável, né? E aí a gente tem um resumo das porcentagens, né? E outra coisa importante é que no começo, por exemplo, a gente não tinha essa noção de que o Alagille também afetava o rim. Então, nas primeiras descrições não havia atenção a esse aspecto, e depois disso a gente passou a ter uma atenção. Daquilo que a gente considera, né, os critérios da síndrome de Alagille, os 7, eu coloquei aqui. A gente sabe que dentro desses 7 órgãos e sistemas, primeiro, esses pacientes podem ter diferentes manifestações. Então, hoje, quando a gente fala de doença hepática, para ser critério, eu preciso ou ver a ductopenia, se eu fizer a biópsia do fígado, mas já disse que a biópsia do fígado não é obrigatória, ou eu preciso ver que o paciente tem colestase, tem alteração da bilirrubina. Mas eu mesma, Natasha, já cuidei de paciente que tinha doença do fígado que não era colestase, que era hepatite. Então, são todos conhecimentos que mudam ao longo do tempo. Do acometimento do coração, então, diferentes manifestações. Toda essa sopa de letrinhas que está descrita aí do coração. Então, defeito do septo atrioventricular, comunicação interatrial, comunicação intraventricular, tetralogia, a gente falou, até mesmo hipoplasia do coração esquerdo. Qualquer alteração cardíaca é compatível com a síndrome de Alagille. As alterações esqueléticas, então, a mais comum é a vértebra em asa de borboleta, né? As nossas vértebras, elas se formam com uma fusão de dois lados, vamos dizer assim, e o que acontece nessa vértebra em asa de borboleta é que essa fusão não acontece direito, então ela adquire uma conformação que nos lembra, de fato, uma borboleta. E ter a vértebra em asa de borboleta não significa ter doença do osso, ela não tem um significado, não tem mais risco de fraturar por ser em asa de borboleta, né? Ela é só um achado que nos ajuda a identificar a síndrome. Importante ressaltar que vértebra em asa de borboleta não é igual à síndrome de Alagille, ela acontece em diversas outras síndromes e ela também acontece em indivíduos saudáveis, né? Acometimento renal, então aí todas as formas de acometimento do rim. Então, anomalias da junção uretero-pélvica, displasia do rim, acidose tubular renal, hipertensão, insuficiência renal, tudo isso pode acontecer. As alterações do olho são principalmente aquele hidrotóxon, que eu comentei que vê no exame de lâmpada de Fenda, mas podem ser diferentes alterações da retina. O rostinho característico, que a gente falou bastante. E as alterações vasculares, que eu destaco que podem ser do sistema nervoso central, então aneurismas, moia-moia, mas também podem ser
dos diversos vasos do corpo. E isso é particularmente importante para um paciente que precisa de transplante, porque isso pode alterar a habilidade do transplantador, dependendo do tipo de alteração intraabdominal que o paciente tiver. E vale notar que a gente está aprendendo que os pacientes que têm variante JAG1 têm características que são um pouco diferentes dos pacientes que têm NOT2. E como eu disse para vocês, tem ainda uma porcentagem de pacientes que a gente não identifica nem a variante JAG1, nem a variante NOT2. Algumas pessoas podem estar se perguntando, mas por que tem tanto órgão e sistema afetado nessa síndrome? Eu não contei para vocês que, né, esse JAG1 NOT2, esse nome complicado, é de uma via que participa lá no começo da vida, da formação dos diversos órgãos e sistemas. Por isso que a gente tem manifestações que são tão diferentes. Então, eu tinha contado para vocês que antes a gente só fazia diagnóstico se tivesse 3 de 5 critérios. Depois apareceram mais 2 critérios. E agora, como que a gente faz diagnóstico da síndrome de Alagille? Eu também já contei para vocês que a biópsia hepática não é obrigatória. Agora, a gente tem ampliado o nosso olhar e aceitado o diagnóstico da síndrome de Alagille com menos características. E a gente tem diferentes cenários. Porque o teste genético, o teste molecular, ele não está sempre disponível, ele é um teste caro. E isso mesmo nos países de primeiro mundo, mas aqui no Brasil, mais ainda, né? Além disso, eu disse que a biópsia não é obrigatória, mas o teste genético também não é obrigatório. A gente pode chegar no diagnóstico de síndrome de Alagille sem um teste genético. Então, essa é uma das propostas de critério diagnóstico mais nova, em que eu vou ver se eu tenho a variante genética identificada, eu posso ainda ou não ter a síndrome de Alagille. Porque se eu tenho a variante presente, fiz o teste molecular, fiz o teste genético, tá lá. Eu tenho alguém na família que eu já sei que tem doença. Aí, acabou. Se eu tenho alguém na família que eu já sei que tem doença e identifiquei a variante nessa pessoa, eu não preciso de nenhuma daquelas manifestações para dizer que esse paciente tem síndrome de Alagille. Quem que é mais comumente esse cenário? Mais comumente esse cenário é um dos pais, um dos genitores do meu paciente. Então, eu diagnostico um paciente que às vezes tem uma manifestação mais grave, e aí eu vou fazer o teste genético dos pais. Ele já tem um antecedente na família, porque eu sei que o filho tem síndrome de Alagille. Aí, quando eu testo, basta eu identificar a variante no gene e eu sei que aquele pai ou aquela mãe tem síndrome de Alagille. No outro cenário, eu posso ter uma manifestação, mesmo na ausência de um antecedente familiar, em que eu confirmo no teste genético. Se eu tenho teste genético, basta ter uma das alterações da síndrome de Alagille, que eu também já chamo esse paciente como tendo a síndrome de Alagille. E aí, a gente tem outros cenários, como eu disse, o teste genético é caro, não é muito disponível, em que eu posso ou não ter feito o teste genético, porque eu não tive recurso para fazer, ou que eu posso ter feito, mas eu não achei nenhuma variante. Lembrando que a gente sabe que até 3% dos pacientes eu não vou achar a variante. Aí, se eu tenho alguém na família que já é acometido, basta ter 2 critérios para eu dizer que aquele paciente também tem síndrome de Alagille. Então, se eu tenho uma criança que tem síndrome de Alagille e um dos pais tem um sopro no coração e uma alteração esquelética, eu já posso dizer que aquele pai ou aquela mãe tem síndrome de Alagille, mesmo eu não realizando o teste genético. Mas, se eu não tenho nem teste genético e nenhum caso na família, hoje, a gente, em vez de falar 3 de 5, a gente fala 3 dos 7 critérios, 3 dos 7 grandes órgãos e sistemas. É o caso da maioria das crianças que a gente atende pela primeira vez quando a gente está vendo a doença do fígado. A gente vai procurar os outros acometimentos. E se eu tiver 3 de 7 agora, porque o rim e os vasos contam agora, né, não são mais apenas os primeiros 5, eu já posso dizer que esse paciente tem síndrome de Alagille. Essa é uma das propostas, sinceramente a que eu mais gosto, acho ela um pouquinho mais simples, mas existem outras propostas, né? Essa outra proposta lembra que
sim, eu devo suspeitar da síndrome de Alagille se eu achar a tal da escassez dos ductos biliares, ou se eu tiver as 3 das 7 características clínicas. Eles colocam aqui a ductopenia, a escassez dos ductos biliares, mas como eu disse para vocês, ela não é obrigatória no diagnóstico. E a variante também não é obrigatória, porque o teste genético não é obrigatório. Aí aqui ele também considera a história na família é muito importante, e varia o número de critérios conforme eu tenho mais coisas. Se eu tiver história familiar, se eu tiver ductopenia, eu preciso de menos critérios. Se eu tiver variante genética, eu preciso de menos critérios. Então, essa é outra proposta, não vou cansar vocês com cada cenário específico, mas a mensagem central é que não precisa de teste genético, não precisa de biópsia do fígado. Se eu tiver 3 de 7 características clínicas maiores, eu estou autorizada a fazer um diagnóstico da síndrome de Alagille. É claro que é sempre interessante quando eu posso ser apoiada por um teste genético. Então, nós sabemos hoje que esses pacientes têm doença do rim. É importante que os colegas que fazem o segmento dos pacientes com síndrome de Alagille monitorem a saúde desse rim. Esse conhecimento sobre o acometimento do rim é um acometimento mais recente, né? Então, a gente ainda não tem consenso, ainda não tem acordo entre os médicos de com que frequência que eu preciso reavaliar esse rim. Provavelmente uma vez por ano tá bom. Por que é importante saber que o paciente tem doença do rim? É lógico, porque eu preciso cuidar desse rim, mas também porque se esse paciente for transplantar o fígado, isso vai mudar a forma como eu escolho as drogas, né, e que tipo de alvo que eu escolho para essas drogas nesse período pós-transplante. Eu já contei para vocês que existe o acometimento dos diversos vasos, isso foi descrito tanto dos vasos da cabeça, mas também da aorta, de vasos cardíacos, de vasos em volta do fígado, de vasos em volta do baço. Isso tudo coloca o paciente aí em risco de ter alguma complicação relacionada a essas alterações dos diversos vasos. A restrição ao crescimento é bastante importante, né? Quando a gente fala de associações de pacientes, até 3 anos atrás, a principal preocupação das associações de pacientes internacionais era a coceira. A gente vai falar de tratamento e que existe uma forma de tratamento nova. Depois que a coceira, que o prurido melhorou, a nova grande preocupação dos pacientes, né, reportada é exatamente essa restrição de crescimento. Então, mais da metade, quase todos os pacientes com síndrome de Alagille têm prejuízo ao crescimento. Eles têm menos 2 desvio padrão, né, abaixo da curva de crescimento. Isso foi um estudo de uma rede norte-americana e um estudo que avaliou os pacientes conforme eles cresciam. Aí muita gente pensa, se eu tenho baixo crescimento, é simples, é só eu dar GH, certo? Né, hormônio de crescimento. Vou lá, injeto o hormônio de crescimento e meu paciente vai crescer. Infelizmente, não é assim. Né? Esses pacientes não respondem bem ao crescimento do GH, ao tratamento com GH. E muito interessante ver que depois do transplante, eles fazem o que a gente chama de catch-up, eles sobem na curva. Então, a restrição de crescimento pode, inclusive, ser uma indicação de transplante. O prurido, a coceira, é uma característica muito marcante da síndrome de Alagille. E aqui eu coloquei uma reportagem lá do Reino Unido, né, de um bebê pequeno, que eles chamam de toddler, né, o bebê aí entre 1 ano e 1 e 3 anos de vida, que tinha uma doença hepática rara. Essa doença hepática, no caso desse bebê, era a síndrome de Alagille, e se coçava tanto que ele se cortava. Né? Esse paciente acabou indo a transplante. Essa é a foto do paciente. Aqui é interessante notar que a mãe desse bebê tem características faciais da síndrome de Alagille. E aí, né, qual que é a questão do prurido, da coceira? Né? Eu não vou falar de cada uma dessas drogas, porque eu quero mostrar com essa tabela que por muito tempo a gente tratava esses pacientes, ainda trata, na verdade, porque ainda acaba sendo a realidade, com muitas drogas. Aqui tem uma lista de 1, 2, 3, 6, 8 drogas que a gente usava, na verdade, nessa experiência reportada lá do Reino Unido, em 2013, para tratar pacientes contra essa coceira, né? E as respectivas taxas de eficácia de sucesso, que se vocês forem ver, é relativamente baixa, aí variando entre 0 a 67%.
Então, a gente dava o ácido ursodeoxicólico, a rifampicina, a colestiramina, em alguns casos o naltrexone, a limimazina, os antihistamínicos não sedativos, ondansetrona, fenobarbital, e a gente vai escalonando esse tratamento. Por que tem tantas drogas diferentes para tratar? Porque a prurido da coceira acontece em diferentes níveis. Acontece porque o paciente tem a colestase, mas também é modulado por diversas partes do nosso corpo. Depois disso veio a sertralina, né? Por que eu coloquei apareceu a sertralina? Porque a sertralina é uma droga velha, né? Ela já existe há muito tempo. A sertralina é um antidepressivo, né? Um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Mas a gente aprendeu que a serotonina era um mediador importante do prurido. E daí a gente começou a dar a sertralina, um antidepressivo, para tratar o prurido, a coceira, nessas crianças com colestase. E teve uma resposta relativamente boa, né? Mas aí somando-se a todas as terapias anteriores. Quando nada funcionava, esse paciente já estava tomando um monte de droga, a gente tinha a possibilidade de fazer uma cirurgia. Porque como a gente sabe que os ácidos biliares causam, se associam muito fortemente ao prurido, a gente tentava, então, fazer com que o corpo não reabsorvesse esses ácidos biliares, com diversas técnicas cirúrgicas aí, mas a gente sabe que lá no fim do intestino existe um segmento que é o ilho, que reabsorve muito esses ácidos biliares. Então a ideia era, vou tentar tirar o ilho da circulação, eu vou tentar tirar os ácidos biliares da circulação para esse paciente não se coçar, né? E isso é uma abordagem que pode ser feita para alguns pacientes, descrita com sucesso, mas que é bastante invasiva, de certa forma, dependendo do tipo de técnica cirúrgica, pode levar a má absorção de gorduras e vitaminas, pode implicar na presença de uma bolsinha, de uma ostomia, e quando nem isso funcionava, a gente transplantava, às vezes quando o paciente nem tinha uma função do fígado tão ruim, ou nem tinha uma doença hepática tão avançada, porque esse prurido era o que a gente chamava de intratável, né? E aí, hoje, a gente conta com uma nova classe de drogas, quando a gente fala dos medicamentos que podem ser utilizados na síndrome de Alagille, que são os tais dos IBATs, que a gente tem o maralixibat, que está, né, em processo de aprovação aqui no nosso país, já é aprovado, na verdade, em muitos outros países com essa indicação. O que o maralixibat, o que os IBATs, os inibidores da absorção dos ácidos biliares fazem? Ao invés de você fazer uma cirurgia para esses ácidos biliares não serem reabsorvidos, eles bloqueiam a absorção dos ácidos biliares com um medicamento. Ele vai lá nessa porção terminal do intestino e impede que os ácidos biliares sejam reabsorvidos. Então, diversos estudos foram publicados para o lançamento dessas drogas no mercado, né? Então, foram publicados estudos em bons periódicos também. Falei que o Dr. Alagille publicou lá no Journal of Pediatrics, que é muito importante. O estudo do maralixibat foi publicado no Lancet, que é uma das revistas mais importantes de medicina de forma geral, não necessariamente de pediatria, e mostrando que a coceira desses pacientes diminuiu muito, os ácidos biliares desses pacientes caíram muito, e mais do que isso, que o crescimento desses pacientes melhorou. E além dos estudos do lançamento dessa droga, nós já temos alguma experiência de vida real dessas drogas sendo publicadas. Nós temos estudos de continuidade, de braço aberto, depois que passa o processo de aprovação, né, continua uma vigilância sobre uma droga recentemente lançada, então já tem estudos mostrando, né, a importância. Nesse estudo publicado no JPGN, que é um periódico, um jornal muito importante de gastrohepato e nutrição, ele coloca que o prurido se resolveu num paciente que já está em uso de maralixibat há 7 anos, né, e que esse paciente conseguiu retirar toda aquela série de medicamentos que ele usava para o tratamento. Bom, gente, eu falei bastante, deixa eu concluir, né? Que mensagens que eu quero que fique da síndrome de Alagille, que é uma síndrome que tem uma apresentação muito variável, né? Afeta múltiplos órgãos e sistemas e tem muitas caras.
que o diagnóstico, como eu disse para vocês, não precisa que uma biópsia hepática seja feita. Às vezes a gente precisa fazer uma biópsia hepática, porque naqueles bebezinhos que tem o amarelo, eu preciso saber que não é atresia biliar. Então, o objetivo da biópsia não é saber que é alagile, mas sim saber que não é atresia. Não precisa fazer o teste genético, mas obviamente o teste genético facilita. Naquelas tabelas vocês viram que se eu tenho teste genético, eu preciso de menos critérios para eu conseguir fazer o diagnóstico da síndrome de Alagille. Ela tem uma alta morbidade, que a gente chama, né, em medicina, que é o acometimento, então pode gerar bastante prejuízo à qualidade de vida, prejuízo à função dos órgãos. E tem muito o que fazer pelos pacientes com síndrome de Alagille. Então, né, a gente tem a possibilidade de tratamento medicamentoso, não falei de suplementação de vitamina, mas tem isso também para fazer. Alguns pacientes podem ter indicação de tratamento cirúrgico, de transplante hepático, então, assim, não é uma doença sem tratamento, mas que a gente tem, sim, uma dificuldade de tratar essa coceira, esse prurido da colestase, da dificuldade de drenar a bile. E uma nova possibilidade terapêutica que a gente tem são esses IBATs, essas drogas que inibem a absorção dos ácidos biliares. Bom, era isso que eu tinha para falar. Desculpa, gente, falei demais. Doutora, de maneira nenhuma, eu acho que você trouxe muito conhecimento e muita informação. Tem um monte de pergunta aqui que as pessoas colocaram. Eu até vou compartilhar algumas perguntas aqui com a doutora para que a gente possa começar a sanar também. A gente atende no Instituto Amor e Carinho várias famílias que têm a síndrome de Alagille. A gente sabe, né, o sofrimento das famílias, principalmente elas mostraram para a gente algumas fotos, né, que dos bebezinhos se coçando, né, eles chegam até se mutilar muitas das vezes porque a coceira não passa. O pai e a mãe ficam acordados várias horas, né, vão se revezando até para poder evitar a mutilação da criança. Então a gente sabe que quanto mais informação a gente levar para a população em geral, quanto mais centros falarem sobre esse síndrome de Alagille, eu acho que esse número de 1 para 30 mil vai diminuir, eu tenho certeza. Né? E aqui começa assim, né? Uma das perguntas sobre o transplante hepático. Essa síndrome pode causar a insuficiência hepática? Pode, sem dúvida. Então, a doença do fígado pode progredir e a gente pode ter uma indicação por insuficiência hepática, por perda de função hepática. É importante frisar que o transplante hepático, ele só cura a doença hepática, ele não reverte as outras alterações relacionadas à síndrome de Alagille, né? Então, vai resolver o problema da colestase, da falta de drenagem da bile, porque o fígado novo vai vir com aqueles ductos que não estavam presentes. Mas não vai interferir na doença cardíaca, não vai interferir em doença de vaso, não vai interferir na doença renal, né? Essas outras doenças vão ter o seu curso independente do transplante do fígado. Perfeito, essa daí foi uma pergunta da Stephanie. Aí aqui a gente também tem uma outra pergunta da Regiane Matos, né? Há muita discussão referente sobre o uso do medicamento, aqui só que teve muitas pessoas, o tal do Ursacol. O que a doutora pensa sobre o uso? Tem eficácia ou não para a síndrome de Alagille? Essa aqui foi várias perguntas, várias pessoas perguntaram. Maravilha. Não entrei muito em detalhes sobre o Ursacol, né? Para quem prestou atenção lá naquela tabelinha do artigo do Reino Unido que eu coloquei, é a terapia de primeira linha. Então, sim, ele está indicado. O Ursacol vai estar indicado aí por diversas propriedades que ele tem, né? Então, ele tem uma propriedade que a gente chama de colerética, que é de facilitar a drenagem da bile. A drenagem da bile está prejudicada na síndrome de Alagille, tem uma ação potencial anti-inflamatória, então é uma droga que com frequência a gente usa. A maioria dos médicos hepatologistas vai indicar, sem dúvida, o Ursacol na síndrome de Alagille, e esse uso está consagrado, fora de questionamento. Para alguns pacientes vai ser ou bastante ou relativamente efetivo. Mas para outros pacientes, pode-se ter a impressão que não fez nenhuma diferença utilizar o Ursacol ou não. Então, a gente também tem alguns pacientes que não percebem nenhuma alteração
seja na clínica da coceira do amarelo, seja nos exames laboratoriais, então eles podem parar de usar o Ursacol por inefetividade. Mas como a síndrome é muito variável, tem muitas apresentações, a gente também tem resposta diferente aí a, a esse medicamento, mas ele é um medicamento de primeira linha. E agora deixa eu já completando até a pergunta. Hoje o novo medicamento que tem, qual é a reação desse medicamento novo que está disponível, né, que está sendo registrado? Então, né, os IBETs, eles vêm com uma potencial proposta de substituir eventualmente todo o arsenal que a gente usa para tratar o prurido. Então, como eu expliquei que um vai sendo efetivo ou parcialmente efetivo, e a gente vai somando esse paciente. Eu brinco que vira polifarmácia, que ele usa o Ursacol, daí o Ursacol precisa tomar longe da colestiramina, e aí esse precisa ficar longe daquele, precisa ficar longe da refeição. Então, vai ficando muito difícil a vida do paciente. O Ursacol, né, o ácido ursodeoxicólico, estou falando o nome comercial, mas é o ácido ursodeoxicólico, eu brinco que ele é o primeiro medicamento a ser prescrito e o último medicamento a ser retirado quando você começa o tratamento com a nova terapia, né? A gente tem relativamente pouco tempo aí, né? Eu mostrei para vocês um trabalho já de 7 anos, mas 7 anos em medicina não é muita coisa, de experiência Exato. com essas drogas. E o pessoal tem feito a retirada desses medicamentos conforme a resposta do paciente de forma gradual. Então, se eu tinha um paciente que usava Ursacol, colestiramina, rifampicina, naltrexone, sei lá. E aí eu comecei um IBET, eu vou tirando várias outras coisas. Geralmente a colestiramina é a primeira que sai. E aí, por último, o medicamento que sai é o Ursacol. Mas tem sido efetiva a retirada do ácido ursodeoxicólico com essas novas terapias, os IBETs. Bacana. A Carla Almeida aqui, ela coloca também, boa noite, né? Eu carrego o gene da mutação, porém, em minha doença não se manifestou. Já em meus 2 filhos nasceram com a doença e descobri após a gestação que tinha o gene. Isso é comum, doutor? Sim, é bastante comum, Carla, e vai dentro daquilo que eu expliquei, que a doença tem muitas caras e que dentro de uma mesma família, tendo o mesmo gene, porque obviamente na mesma família vocês compartilham isso, é, eu tenho expressões diferentes da doença, né? Que bom que você não tem manifestação. Acho que vale uma atenção à sua saúde dos diversos órgãos e sistemas que eu citei, né? Então, tem uma atenção especial à sua pressão arterial, à saúde do seu rim, à saúde dos seus olhos, à sua saúde óssea, ver se realmente está tudo bem com isso, mas esse é um cenário comum, sim. Né? Ninguém perguntou especificamente se pais podem ser doadores do transplante de fígado, né? Essa é uma controvérsia, vamos dizer assim, mundial. Cada centro tem o seu protocolo. Alguns, por exemplo, no Japão, o que eles fazem é que para o pai poder doar um órgão para o seu filho com síndrome de Alagille, ele precisa fazer exame de imagem, sistema nervoso central, para garantir que não tenha aneurisma, etc., e precisa fazer uma biópsia do fígado. Em outros centros, o que se preconiza é fazer o teste genético. Então, você, no caso, não seria indicada como doadora de um transplante de fígado para os seus meninos, caso eles venham a precisar. Mas é um Bacana, cenário comum, sim. bacana. A Érica Martins, podemos observar também um atraso no desenvolvimento motor? Meu filho demorou um pouco a andar. Isso é comum também, doutor? Sim, isso é descrito, né? Que são tantos aspectos que não deu para comentar de tudo, mas a questão cognitiva e o atraso cognitivo é descrito na síndrome de Alagille, e é difícil porque ele se confunde um pouco com questões relacionadas à saúde do fígado e à colestase. A gente sabe que pacientes com doença colestática, das diversas, aí não só falando de síndrome de Alagille, e com doenças hepáticas, podem ter, sim, alterações cognitivas. Isso foi documentado em exames seriados, né, neuropedagógicos dessas crianças. Então, isso está descrito, é que a gente não tem, vamos dizer assim, uma relação tão clara. Não tem como, hoje eu não tenho, por exemplo, um número para dizer, olha, os pacientes, eu disse para vocês que o crescimento é em média menos 1,9 desvio padrão menor do que da população geral. A gente não tem
por exemplo, uma pontuação de QI que seja abaixo da população geral para a gente documentar. A gente ainda não tem esse conhecimento, né? E é muito difícil porque são muitas variáveis. O paciente com doença do fígado, se tem doença grave, ele vai ter toxinas circulando que o fígado não filtra bem, e aí isso tudo pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Então, essa é uma coisa difícil de refinar para comentar, mas sim é descrito que esses pacientes têm questões cognitivas e de atraso do desenvolvimento. A Stephanie aqui faz uma outra pergunta também. E sobre os testículos retráteis? Vi que muitos que têm a síndrome apresentam testículos retráteis. É perigoso? Se for puramente um testículo retrátil, tecnicamente não, né? É que assim, é sempre com o testículo retrátil que a gente precisa comprovar que de fato é retrátil, não é um testículo mal posicionado. Né? É descrito, como eu disse para vocês, a síndrome de Alagille tem tantas caras, porque ela é uma síndrome que se relaciona lá às vias de desenvolvimento, que a gente chama de embriogênese dos diversos órgãos e sistemas. Então, é descrito que esses pacientes têm alteração do colágeno, que é o tecido de sustentação dos diversos órgãos e tecidos, né? A parede dos vasos desse paciente é comprometida também, né, de diversos fatores por isso. Então, está descrita essa questão do testículo retrátil, o testículo retrátil em si, sendo verdadeiramente um testículo retrátil, não oferece maior perigo para a criança, nem é diferente de um testículo retrátil, vamos dizer, da população geral, por estar presente na síndrome de Alagille. Muito bom. A Gil Reis, ela coloca aqui, né, que quando você estava falando sobre o xantoma, que a filha dela ficou com o corpo cheio, né, e ela também coloca, quem quiser acessar as redes sociais dela, ela tem foto lá no perfil falando um pouquinho, né, sobre o xantoma. E as pessoas aqui têm colocado várias perguntas aqui, depois eu vou encaminhar para a doutora. O Cordeiro Borges, eles somos do interior do Ceará. Abraços, doutora Natasha. Né? Aí vem aqui a Carla também. As crianças com síndrome de Alagille podem ter uma dificuldade com a introdução alimentar? Minha filha tem 1 ano e ainda estamos a alimentação, né? Não é uma coisa bastante debatida na literatura, Carla, mas eu diria para você que com dificuldade alimentar a gente precisa ter vários cuidados, porque ela pode ter muitas origens, a dificuldade alimentar. Então, acho que uma das coisas, por exemplo, a ser avaliada é se existe um atraso do desenvolvimento, porque para uma introdução alimentar ser efetiva, eu preciso que essa criança esteja sustentando bem o tronco, esteja sustentando, obviamente, bem a cabeça, que tenha a movimentação, que leve o alimento à boca. Então, eu preciso ter alcançado todos esses marcos do desenvolvimento para essa introdução ser boa, vamos dizer assim. São descritas também algumas alterações craniofaciais na síndrome de Alagille. Então, se essa for uma dificuldade persistente, eu recomendaria uma avaliação por uma fonoaudióloga para ver se está tudo bem nessa musculatura oromotora. Eu falei das características faciais, né? Mas as características faciais, de uma forma geral, como elas são muito mais estéticas do que funcionais. Mas esses pacientes podem ter alterações craniofaciais funcionais também. Então, se existe essa dificuldade persistente, eu recomendaria uma avaliação da função oromotora, né? Além de uma avaliação apropriada do desenvolvimento da criança. Perfeito. Doutora, vamos fazer uma pergunta. Podemos chegar à conclusão que um paciente com a síndrome de Alagille, ele precisa passar por um atendimento multidisciplinar para poder acompanhar todos os órgãos que ele tem, que podem ser afetados? Sem dúvida, um acompanhamento precisa ser, na verdade, multidisciplinar. Não dá para cuidar de um paciente com síndrome de Alagille sozinho, vamos dizer assim. Hoje, eu diria que, infelizmente, quando a gente fala de multidisciplinar no Brasil, não é só no Brasil, na verdade, no mundo, viu? Porque a minha experiência fora também foi relativamente assim. Que esse multidisciplinar ele é fragmentado. Então, o paciente vai um dia, passa
no hepato, aí vai outro dia, passa no cardio, aí vai outro dia, passa no nefro. A gente não tem oportunidade de ter esses profissionais atuando de uma forma sinérgica, né? Porque, infelizmente, a entrega do cuidado de saúde, ela é uma questão financeira também, então a gente acaba não podendo despender do tempo de todos esses profissionais simultâneo para atender um paciente. A gente já tem modelos de cuidado transdisciplinar para outras doenças raras. Então, existem diversos centros que cuidam, por exemplo, de fibrose cística, que o gastro, o hepato e o nutrólogo estão todos na mesma sala. Eu faço reabilitação intestinal, no atendimento da nossa equipe, a gente está todo mundo na mesma sala, o cirurgião, o gastro, a fono, a enfermeira, mas esse atendimento, ao mesmo tempo, ele é um luxo, vamos dizer assim. Hoje, a gente, infelizmente, sim, precisa de múltiplas disciplinas, mas esse atendimento tende a acontecer na grande maioria dos centros de uma forma um pouco fragmentada. E aí o que a gente precisa é de uma boa comunicação entre essas equipes. Não, perfeito, doutora. Acho que mais duas perguntinhas só aqui para a gente poder encerrar, porque essa live a gente já está aí há mais de uma hora conversando aqui, esse bate-papo gostoso, conhecendo sobre a síndrome de Alagille. E a gente vai ter mais outras lives, a gente vai falar muito mais. Eu acho que nós estamos falando um pouquinho sobre a Alagille e levando conhecimento para a população, conhecimento para outros profissionais também. Eu acho que com essa live a gente consegue chamar a atenção de outras pessoas, outros profissionais, que a gente pede para que as pessoas compartilhem essa live depois que ela ficará disponível nas páginas do Instituto Amor e Carinho, lá no Facebook você pode compartilhar com vários outros grupos, vários outros profissionais, para quem não conhece, entender um pouquinho sobre a síndrome, começar a desmistificar sobre a síndrome e a gente ter um alcance maior, chamando a atenção de outros profissionais de outras áreas para que também comecem a estudar sobre síndrome de Alagille. Hoje nós falamos em doenças raras no Brasil, nós falamos de 8 mil tipos de doenças raras. É humanamente impossível para todos os médicos conhecerem de todas as patologias. Então, os médicos vão se especializando em algumas patologias. Então, por isso que a saga do paciente, para ele fechar o diagnóstico de uma doença rara, é de 5 a 10 anos. Por quê? Porque até ele chegar no profissional que conheça sobre aquela patologia. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, de levar conhecimento e informação, é muito importante. E a gente agradece a sua disponibilidade de estar com a gente aqui para poder falar um pouquinho, né? Assim, as duas últimas perguntas. Doutora, é possível dizer sobre a Alagille na vida adulta sem transplante de fígado? Ou a regra será o transplante para o adulto? Sim, sim, claro, é possível, sem dúvida, né? A progressão primeiro que, como eu disse, a doença do fígado ela não é obrigatória na síndrome de Alagille, e depois que a taxa de progressão da doença do fígado ela é extremamente variável, né? A gente tem aí alguns trabalhos que comentaram sobre porcentagens de pacientes que vão ao transplante nas primeiras 2 décadas, isso chegando até 20%, 30%, que é uma porcentagem que assusta um pouco, né? Porque você pensar que 2, 3 de cada 10 pacientes vão ao transplante nos primeiros 20 anos de vida, portanto, no cuidado pediátrico, mas a gente tem 7, 8 que não vão. E eu sempre digo que precisa ter cuidado com os estudos que falam de prognóstico, de possibilidade de história natural de doença e que vêm dos grandes centros, porque, gente, nos grandes centros estão os pacientes mais graves, né? E aí a gente tem todo um espectro de manifestação, né? Então, o que eu diria para você Regiane, você não viu a Carla que tem o gene e não tem doença do fígado, que não tem manifestação nenhuma? Então, realmente, essa doença não só tem muitas caras, como tem muito espectro de gravidade. O transplante do fígado, ele não é necessário ou obrigatório nos primeiras 2 décadas de vida na infância, tá? E a última pergunta para a gente poder encerrar a nossa live aqui e deixar com que a doutora dê as suas palavras. Dizem que aqui foi uma pergunta da Carla também, né? Dizem que a doença estabiliza com 5 anos de idade. Isso realmente ocorre? Ou ela continua ainda a sua progressão? Então, o que acontece? A gente tem a principal faixa de apresentação das crianças, né? Que, como eu coloquei para vocês, acaba sendo nos primeiros 3 meses de vida. Geralmente esse é um período conturbado, porque eu preciso... porque é difícil diagnosticar o Alagille lá no bebezinho pequeno, e porque eu preciso afastar outras causas de doença do fígado que tem um potencial
de gravidade até maior do que o da síndrome de Alagília, e por isso eu posso precisar de uma biópsia hepática, que daí não era para diagnosticar o Alagília, mas era para afastar, que não era outra coisa. E depois disso, a gente sabe que os pacientes vão ter graus de comprometimento do fígado diferente. Como eu coloquei, a coceira aparece em média em torno de 1 ano, e os xantomas em média em torno dos 2 anos, e depois disso vai vir um período bastante variável. Alguns pacientes de fato vão ter uma progressão da doença hepática mais rara. O que nós sabemos é que os pacientes que vão a transplante de fígado na infância, nas primeiras 2 décadas, esse paciente da pergunta da Rejane, eles mais frequentemente vão nos primeiros 5 anos de vida. Isso não quer dizer que depois de 5 anos a doença melhora ou progride. Eu acho que isso é um marcador de gravidade. Esse paciente começa a vida tão grave do ponto de vista do fígado que quando eu preciso transplantar, essa decisão, de certa forma, acontece cedo, entendeu? Carla, é reportado sim que alguns pacientes passam por uma melhora relativa da coceira, do prurido, ali próximo ao período da adolescência, e aí não os 5 anos, mas acho que os 5 anos vem desse marcador de que a maioria dos transplantes acontece nos primeiros 5 anos de vida. E aí é reportado que alguns pacientes experimentam a melhora do prurido no começo da adolescência, e a gente ainda não sabe bem por quê. Entendeu? Então, essa é uma pergunta que ainda, um mistério da medicina que ainda está para ser resolvido, né? Mas a exata progressão da doença do fígado é algo que só pode ser monitorado, a gente não tem como prever. E falando de anedotas e de como a doença é diferente, gente, eu já diagnostiquei Alagília em paciente depois que transplantou o rim. O rim começou a vida muito doente, o paciente precisou de um transplante do rim, aí depois do transplante do rim tinha alteração de doença do fígado, das enzimas hepáticas, e aí a gente chegou no diagnóstico do Alagília, né? Perfeito. Doutora, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo informação e conhecimento, como vieram aqui vários agradecimentos, live muito esclarecedora, muita informação, muito obrigado, né? Isso é de suma importância para todos e principalmente para as famílias que estão aqui. Acho que esse é um carinho que a gente faz às famílias de trazer informação e conhecimento cada vez maior. Doutora, eu queria que deixasse um recado para quem está nos assistindo e para quem está nos acompanhando. Perfeito. Bom, o recado primeiro para os profissionais de saúde é de sempre lembrar da síndrome de Alagília. Para os meus colegas da cardio, eu gosto sempre de dizer que, gente, doença cardíaca de Alagília não tem cara, ela pode realmente ser qualquer forma de acometimento cardíaco, né? Enfim, as diversas especialidades, lembrar também que uma doença renal pode ser uma expressão da síndrome de Alagília. E aos pais, né, aos pacientes, acho que a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de esperança, né? De que existe muita gente estudando a síndrome, de que existem aí novos horizontes de tratamento e bastante gente interessada em possibilidade de tratamento. Tá? É isso. E ao Instituto Amor e Carinho, eu agradeço extremamente o convite. Muito obrigada, Wesley. Doutora, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que esteve participando junto com a gente, acompanhando, trazendo conteúdo aqui, perguntas. Também deixar que vocês acompanhem as nossas redes sociais, vai lá, @Instituto Amor e Carinho, curtam as nossas páginas. O vídeo vai estar disponível lá no Facebook, depois a gente vai deixar no YouTube também, para quem quiser acompanhar, compartilhar. Então, só procurar lá, live Síndrome de Alagília, que a gente vai deixar disponível, para que vocês também possam divulgar e lembrar, olha, tem uma dúvida, volta lá na nossa página e acompanha. Beijo no coração de todos vocês, muito obrigado e até a próxima live do Instituto Amor e Carinho, trazendo muito conhecimento e informação para vocês. Beijo no coração de todos, até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.